Agora são 7h14 e hoje, feriado de 15 de novembro, da Proclamação da República, muitas pessoas ainda não entendem o sentido completo dessa data, né, de como foi a transição da monarquia para a República aqui no Brasil. Para falar a respeito disso, vamos conversar com o doutor em História Social pela USP, Mário Sérgio de Moraes. Bom dia, Mário Sérgio. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos vocês. Eu queria saber primeiro a questão da participação popular. Houve, de fato, uma participação popular na transição entre a monarquia, entre o império e a república aqui no Brasil? E quais eram os interesses ali de quem promoveu a proclamação da república? Glauco, não houve nenhuma participação popular. Tem uma frase, eu tenho impressão, do Aristides Lobo, que estava presente na proclamação, quando ele disse: o povo assistiu bestificado à proclamação da República. Na verdade, a República, daquele instante, 1889, só tinha o nome de República, porque não incluía qualquer extrato popular, era um movimento basicamente elitista, principalmente de cafeicultores aqui de São Paulo, que estavam querendo ter acesso maior ao poder. E, evidentemente, teve essa participação militar. Dizendo de maneira mais curta, foi um golpe militar. Não teve, por parte das camadas populares, qualquer fruto maior. Quer dizer, nesse aspecto a gente fala em golpe militar por conta da intervenção, mas não houve propriamente uma ruptura da ordem democrática quando a gente pensa, né, em termos de Não, democracia não houve formal. nada, é, não houve nada disso. Na verdade, foram estratos elitistas. Explico mais. O Império ele tinha por base principalmente uma participação dos setores proprietários escravistas. Quando a escravidão já entrou em decadência a partir da segunda metade do século XIX, não havia mais, por parte desses setores rurais atrasados, principalmente aqui do Vale do Paraíba, uma influência maior. Foram os cafeicultores, principalmente do oeste paulista, por exemplo, em 1871, nós tivemos a Convenção de Itu, onde nasce o Partido Republicano Paulista, e, evidentemente, aí sim, de cafeicultores que já utilizavam uma mão de obra imigrante. E eles não tinham participação no poder antes da República e queriam uma influência maior, utilizando o setor militar. Diga-se de passagem que o setor militar também estava descontente com a monarquia, porque desde a Guerra do Paraguai, eles queriam uma participação maior na máquina pública. Então, o ariete foram os militares, diga-se de passagem, através de Deodoro, que era um monarquista, não é? Mas a base de fundo de influência social, principalmente através dos jornais, por exemplo, o Estadão, o jornal Estado de São Paulo, sem dúvida que foram os setores cafeicultores. Para que a gente possa entender ao longo da história tudo isso, tem uma coisa muito interessante. Olha só, para que a gente olhe como foi uma coisa bem elitista. Quando se deu a independência do Brasil, nós tivemos a figura de Dom Pedro, filho de um português que era rei do Brasil. Olha que coisa mais esquisita. Quando se deu a República, quem assumiu foi um monarquista. Quando se deu a Revolução de 30 através de Getúlio, Getúlio era ministro da Economia de Washington Luiz. Esquisitíssimo. E quando se deu a nova república, nós nos lembramos, através do Sarney, o Sarney era chefe do partido militar.
Então, tem uma frase que cola em tudo isso, e evidentemente aqui na República, é preciso que se mude para que tudo permaneça no mesmo lugar. São movimentos da elite que, na verdade, excluem o povo para que as estruturas do poder, principalmente a existência do latifúndio, possa permanecer. Quer dizer, na verdade, são essas mudanças que a gente tem, como as que você descreveu, são conflitos entre as elites, no caso. A determinada parte da elite tem um interesse em determinado momento histórico e acaba entrando em conflito com outra parte da elite, que foi mais ou menos o que mais aconteceu ali, então, tradicionais. no episódio da Proclamação da República. Isso mesmo, tá? O fato foi o seguinte: havia no Rio de Janeiro já, principalmente por parte do Império, um descontentamento com relação ao Deodoro da Fonseca. O Deodoro da Fonseca tinha laços de amizade com o imperador, inclusive os seus estudos foram financiados por Dom Pedro. Só que Deodoro queria uma maior participação dos militares na máquina pública e começou a entrar em choque com Dom Pedro. Por volta de novembro daquele ano, 1889, corria um boato que Deodoro iria ser preso por Dom Pedro. Ele, para que não houvesse isso, ele resistia, inclusive, aos assédios dos cafeicultores paulistas para que ele tomasse o poder. Inclusive, ele escreve uma carta ao amigo, a um sobrinho dele, dizendo que isso seria basicamente uma loucura. Quando ele percebeu que, na verdade, ele poderia ser preso, ele, no dia do golpe, dia 15 de novembro, ele toma essa decisão mais ousada. Vejam que até o episódio em si mesmo, ele tem algo tipicamente de um golpe meio grotesco. Ele vai para uma parada militar e aí até um dado meio jocoso. Na hora em que ele vai dar um brado, alguns ouviram por parte dele que ele deu um brado: viva a monarquia! Mas a salva de palmas foi tão grande naquele instante que ele modifica para viva a república. Quer dizer, é uma coisa meio quase que obedecendo a uma certa farsa. Só que nesse instante os soldados já estavam tomando vários órgãos públicos e referendando a república, que de república mesmo só tem o nome, porque ela não era uma res publica, coisa de todos. Ela não convidou para a cidadania, ela excluiu principalmente os negros, porque tinham no ano anterior sido libertados apenas teoricamente. Teoricamente, porque eles foram libertados para correr da polícia, foram libertados para ficar sem salário, foram libertados para sair do campo e ir para as favelas. Então, é um movimento tipicamente de golpe para referendar os interesses, volto a repetir, de setores minoritários da sociedade brasileira. Agora, à época houve alguns focos de resistência, não? Sim, houve focos pequenos de resistência, principalmente de algumas camadas negras, e aí nós temos o nome de Luiz Gama. Mas quando a coisa explode, em termos de cidadania, é logo depois na Guerra de Canudos. E também em 1906, portanto, 7 anos depois, na Revolta da Vacina. Então, esta ideia de participação não morreu. Essa ideia de participação, ela vem, entre aspas, do pé da cozinha, isto é, dos setores populares que queriam ter vez
e voz. Um de origem rural, evidentemente a Guerra de Canudos, aonde os setores camponeses que estavam marginalizados vão ser reprimidos através de Prudente de Moraes, que é Floriano Prudente, ou futuramente por Rodrigues Alves, que era tipicamente um cafeicultor também, na revolta da vacina do Rio de Janeiro. Então, essa ânsia por participação popular não morre. Se a gente for olhar os jornais daquela época, principalmente um pouco mais para frente, os jornais estudantis e os jornais que vinham de grupos negros, a gente começa a perceber que essa res pública, ou seja, participação de cidadania no poder, nunca morreu. Ela foi, na verdade, silenciada. E, Mário Sérgio, na verdade, quando a gente fala desse sentimento, né, inclusive de revolta, de insatisfação das pessoas, não significava, na verdade, uma saudade exatamente do período monárquico, né? Porque a gente Muito sabe que pelo ali contrário. não se vivenciava uma democracia formal também, o voto era censitário. No período regencial tivemos rebeliões ali que foram reprimidas da forma mais dura possível, mais sangrenta, né? Ou seja, o que havia ali era uma questão de insatisfação em relação às expectativas que a República acabou não cumprindo? Não cumprido em absolutamente nada, né? Eu tenho a impressão que essas revoltas que aparecem, elas mostram vozes que nunca eram consideradas. Mas no dia a dia da sociedade, principalmente nos grandes centros urbanos, essas vozes existiam através, principalmente, que a gente percebe, através de reivindicações ainda menores, mas principalmente por melhores condições de vida, por tratamento, por saúde, para educação, que não estavam claros nos setores institucionalizados da sociedade, porque havia, sem dúvida nenhuma, um racismo proeminente em cima desses setores mais humildes. Só para a gente perceber, quando a gente, da revolta, por exemplo, de Canudos, a palavra favela começa a existir a partir daí. Porque são soldados que vieram principalmente da Bahia, aonde esse termo favela existia, porque era uma planta local. Então, esses soldados voltam, não há moradia para todos, eram soldados também humildes que tinham servido à República, e eles voltam com mulheres. Eles voltam com lavadeiras, eles voltam com baianas e eles começam a compor a periferia da cidade, principalmente os morros, aonde os terrenos eram muito mais baratos. É desses locais que mais tarde vai nascer o samba. Então, é todo um cenário que a gente tem também de grande criatividade. Então, no dia a dia, essas pessoas silenciadas, elas tinham voz, mas não exatamente nos setores institucionalizados, porque aí reinava um racismo muito grande. Quer dizer, na verdade, elas conseguiam a sua expressão pela própria organização, mas não com qualquer tipo de ajuda, na verdade, reconhecimento ou compensação pelo Estado. Reconhecimento quase que nenhum. Aliás, é muito parecido com hoje, né? Porque o reconhecimento que se tinha por parte do Estado era puramente repressão. Só para dar outro dado para você, por exemplo, eu falei um pouquinho de Canudos, na revolta da vacina, só para você ter como esses setores elitistas, eles eram absolutamente divorciados do dia a dia.
Só para... Quando houve a reforma do Rio de Janeiro e boa parte da população foi excluída das suas casas para que o Rio de Janeiro se tornasse uma cidade muito parecida com Paris, foram importados para os céus do Rio de Janeiro pássaros franceses, eu estou usando ironia, pássaros franceses para ornamentar os nossos céus à semelhança daquilo que havia na Europa, para que nós ganhássemos maior nobreza, para que a gente perceba a mentalidade desses setores que estavam tomando o poder, para que a gente reflita muito bem como que eles tampavam o nariz para as ruas. Quer dizer, era de fato um governo de elite, né? Então, um governo de elite, e a única coisa que o povo recebia era a repressão. O voto naquele tempo, a partir daí, só para a gente ter, o voto era representativo de apenas 5% da sociedade. Mesmo no voto, a imensa maioria não tinha participação. Quer dizer, é um negócio de uma... Era quase, que eu diria para você, Glauco, um apartheid social. E isso porque ali no período do Império o voto era censitário, né? Ou seja, baseado na renda, as pessoas não tinham acesso, na verdade, ao voto de fato. Isso aí pouco se modificou, porque você bem sabe também que o voto, a partir daí, passa a ser um voto direto, mas um voto direto a descoberto. Isto é, você votava na frente de todo mundo. O que causava para os setores oposicionistas um constrangimento muito grande, porque ao lado da urna eles punham vigilância para ver se você estava pegando ou o voto oficial, o voto carimbado dos coronéis, ou o voto da oposição. Naquele tempo, se você pegasse o voto da oposição e fosse um servidor público, você seria marcado. Então, te mandariam para um local completamente diferente do seu modo de vida. Isto eu estou dizendo porque eu conversava com os mais velhos e os mais velhos diziam isso para mim. Eu tinha um tio que eu falei: tio Mário, como é que eu voto naquele tempo? Como é que era tudo isso? Ele falou que era extremamente constrangedor. Não era um momento de participação que as pessoas podiam sair na rua, distribuir propaganda. Era uma coisa que quase assim, veja bem qual é o teu lugar. É o chamado voto de cabresto, né? Inclusive que vai desencadear aí outras consequências na história política do Brasil, até a gente chegar ali à Revolução de 30, enfim. Mas isso é assunto também para outra ocasião, Mário Sérgio. Eu queria agradecer muito aqui a sua presença. Os espectadores aqui, internautas no YouTube, aqui gostaram muito da sua entrevista. A gente lembra que depois essa entrevista vai estar recortada no YouTube e todo mundo vai poder acompanhar. Glauco, eu queria mandar um abraço para a Ana Rama, porque eu tenho a impressão que ela foi minha aluna. E foi mesmo, Mário Sérgio. Que delícia, professor. Muito obrigada. Um abraço para você também. Eu fui sim sua aluna. Eu fico tão contente disso. Um abraço para você. Muito bom, viu? Tá bom, obrigado. Bom relembrar sua voz aqui, o seu jeitinho didático na sala de aula. Eu fico contente. Tá bom, minha querida. Muito bom, obrigada. Muito obrigado a você. Tchau. Muito obrigado, professor. Conversamos aqui com o doutor em História Social pela USP, Mário Sérgio de Moraes.